Infelizmente eu tive que estar iniciando o vídeo de novo, porque infelizmente não sei o que aconteceu, parou e aconteceu alguma coisa que até minha imagem ficou parada. Nunca tinha me acontecido, entendeu? Mas vamos aí tentar tá chamando agora sim, mano. Entrar de novo, não, eu agradeço, beleza? Tamo no aguardo e no convite aí do mano o Anderson, mano. Entrou de novo, eu vou estar aqui fazendo o convite de novo para ver se a gente consegue conectar, entendeu? É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Às vezes falha em alguma coisa, mas a gente sempre consegue entrar. Em o Anderson, tenta entrar aí, irmão. Se você não conseguir entrar, ou eu mando de novo, ou você vai nessa câmera aí e pede para participar, que eu vou te aceito, beleza, irmão? Então é isso, galera. Hoje eu vou estar. Isso aí, isso. Ele não conseguiu entrar, já mandou o convite e vamos estar conectando aí, entendeu? Pronto. Eu aceitei de novo. Ontem também fez assim com o DJ Zonatão e ontem nós custamos um pouquinho se conectar. Mais de 5 minutos, né? Foi aquela, como é que eu falo, da live mesmo, aconteceu isso. A gente custou conectar, mas quando foi, vocês viram que a live foi, entendeu? Um salve para todo mundo que está entrando aí. Como diz, mais para frente a gente vai liberar como diz mais para frente vamos estar liberando aí as perguntas por convidado aí, tá ligado? O Anderson falou que ele vai sair e tentar novamente. Eu não sei porque não tá conectando, entendeu? Tá dizendo que o mano não pode participar, mas vamos tá tentando integrar ele, aceitar ele e isso, entrar ao vivo com o mano aqui, isso, tentando aqui entrar ao vivo, isso. Bom, na verdade eu nem sei porque não estamos conseguindo entrar ao vivo, porque o convite que o mano tá mandando aqui, eu tô aceitando e parece que não tá dando certo. Eu vou tentar mandar o convite de novo, irmão. Pronto. Mandei o convite de novo. Aceita aí. Assim que você aceitar, assim que você aceitar, nós vamos estar entrando aí de novo. Como disse, tentar, mano. Porque ao vivo é assim mesmo. Ontem com o DJ Zonatão, com o White J também aconteceu dessa parada, entendeu? Foi meio complicado, mas a gente conseguiu entrar e conseguimos estar finalizando a live. O Anderson, ele é professor, ele é escritor e é árbitro de futebol, entendeu? Então essa conversa de hoje é muito necessária, entendeu? Que a gente realmente tenha, entendeu? É uma, uma satisfação, e o Anderson, tenta aí, mano, ver se... Bom, eu vou tentar aceitar aqui, mano. Tentar ao vivo. Não sei se era porque o convite tava lá cancelado. Isso. Eu acho. Agora deu certo. Agora sim, irmão. Eu acho que era porque o convite tava conectando dois. Não deu certo. Ao mesmo Então, hoje, tempo, família. né? Isso.
Hoje eu vou conversar com ele, meu mano Anderson de Paula. Ele é árbitro de futebol, é professor e é escritor. E a gente vai tentar conversar um pouquinho de cada coisa, irmão. É uma satisfação, cara, ter você aqui hoje e desde já te agradeço por você ter aceitado o convite, irmão. Beleza? Boa noite, boa noite. Assim, foi uma surpresa para mim, eu fiquei muito feliz em receber o convite. Aí comecei a dar uma olhada lá no seu perfil e fiquei satisfeito em ver, né, esse trabalho que você está fazendo de abrir portas, né, para que pessoas possam falar dos trabalhos, né, trabalhos que de alguma forma impactam na vida das pessoas, da comunidade, né, porque a gente vive aí um mundo da tecnologia, da informação, de tantos problemas no mundo, e a gente tem que procurar mesmo aquelas pessoas que estão tentando, de alguma maneira, levar valores, né, para as pessoas. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem legal. Sim, irmão, eu que agradeço. É como você falou, cara, a gente é oportunidade e eu acho que cada um tem alguma coisa para ensinar. Primeira coisa que eu quero te perguntar, mano, é sobre juiz árbitro de futebol. Quando é que você de- decidiu ser um árbitro de futebol, irmão? Pois é, cara, tipo assim, eu nunca fui um, um craque, né? Uhum. Sempre gostei de futebol, sempre joguei, né? E eu entrei no mundo da arbitragem depois da pandemia, na verdade. Ah, tá. Até 2020, até 2020, antes da pandemia ali, eu apitava um amistoso, um joguinho ou outro, assim, mas eu ainda era atleta, assim, amador, né? Nunca fui jogador profissional, mas no amador eu jogava com frequência. Então até 2020 eu jogava. Apitar era raridade, assim, era, né, eventualidade. Aí depois veio a pandemia, eu sempre gostei, né, de estudar as regras. Então eu era um atleta que conhecia das regras. Não, então eu era um atleta que conhecia das regras, mas não era árbitro, apitava amador, amistoso e desse sentido. Aí depois da pandemia comecei a estudar, durante a pandemia comecei a estudar mais questão de regras. Fiz um curso de futsal, que me chamaram para fazer um curso, eu fui fazer de arbitragem para aumentar o conhecimento, nem era a intenção de apitar mesmo, né? Mas aí fui gostando mais, cara, fui gostando mais. Já tinha tido um convite em 2015 para entrar para arbitragem, mas não quis. E aí durante a pandemia comecei a estudar e em 2021 comecei o curso da federação do meu estado, no campo. Me formei ano passado, né? Então, oficialmente, esse ano eu faço parte do quadro profissional do estado do Espírito Santo, da arbitragem de futebol de campo. Então, durante a pandemia foi onde que tudo, a chave virou ali para entrar no ramo da arbitragem, né? Não tinha esse interesse antes da pandemia, mas durante a pandemia aumentei os estudos e já conhecia, né? Por ser atleta, então eu conhecia as regras, gostava de estudar para, dentro de campo, de alguma forma, entender todo o processo e algumas vezes também levar vantagem. Quem tem conhecimento das regras, né, das leis, na hora que chega uma situação duvidosa, você leva vantagem porque você sabe esses quesitos assim. E aí depois abandonei de vez o campo, jogar e segui só na arbitragem. Graças a Deus tem dado resultados. Mas você acha que você era melhor jogador ou juiz? Você se acha melhor, irmão? Rapaz, eu era um bom jogador, né? Mas eu acho que eu posso dizer que eu sou o Aham. melhor árbitro, porque assim, apesar de pouco tempo como árbitro, eu já atuei em várias finais. E Uhum. como jogador não foram muitas. Então, colocando na balança aí, como árbitro eu já cheguei em mais finais do que como jogador, digamos assim. Mas né, não era um jogador ruim, não. Era um bom jogador. Mas eu reclamava demais. A arbitragem passava raiva comigo. E hoje eu tô do lado das pessoas que, quando me viram assim, quando eu virei, né, de fato, troquei de camisa, muitos falavam assim, não acredito, cara, você me deu tanto trabalho, agora você tá aqui do meu lado. Mas assim, dando trabalho com todo respeito, mas eu era bem chatinho como jogador, É e o agora passo raiva às vezes com alguns atletas que reclamam demais, né? Sabe como é que é futebol, né? mano. Ô, mano, tem muito disso, né, agora que você está do outro lado, cara. Mas você falou que você começou a apitar depois da, da pandemia, cara. Me fala aí qual é o seu segredo que, para nos últimos 2 anos, ser considerado o melhor árbitro da região, tá apitando aí sempre final, sempre semifinal, apitando em futsal.
apitando em campo, é campeonato importante. Tipo assim, cara, em um espaço curto, digamos, de 2 anos ou 2 anos um pouquinho, qual você acha que é o seu segredo para estar fazendo sucesso agora? Rapaz, assim, o fato de ter jogado já facilita. Né? Não que Uhum. o cara que nunca jogou futebol não possa ser árbitro. Mas eu acho que o cara que joga futebol e ele, antes de ser árbitro, ele joga um pouco de futebol, ele leva vantagem. Porque ele conhece algumas coisas do campo, ele consegue imaginar, entender algum, né? Então isso facilita. E, como eu te falei, enquanto jogador, eu gostava de estudar regra. Então, quando eu mudei de camisa, digamos assim, eu já tinha muito conhecimento. Já tinha muito conhecimento porque eu gostava de estudar regra, né? Eu sempre gostei de acompanhar futebol, de não só de assistir o time do coração, seleção brasileira, não só de apreciar o jogo. Eu gostava de entender o que estava acontecendo, por que o árbitro marcava aquilo, como que o time estava jogando. Eu sempre fui apaixonado. Às vezes eu estava em casa assistindo um jogo de quarta divisão de futebol, né? Eu sempre gostei disso. Então, isso já facilitou, né? E assim, desde pequenininho, cara, eu sempre, quando eu peguei alguma coisa para fazer, quando eu decidi, falei, eu vou fazer isso, eu sempre falei assim, não, vou fazer bem feito. Fazer bem feito, vou tentar ser não o melhor, mas vou tentar me destacar nisso que eu vou fazer, né? Então, isso também. Quando eu decidi, vou para arbitragem, então vou parar de jogar e vou me dedicar na arbitragem. Vou estudar, vou ver quem são os melhores, ver o que os melhores fazem, para tentar copiar um pouquinho ali do que os melhores fazem. Aquilo que o cara que é considerado melhor faz ali que não é legal, eu não pego. Mas aquilo que é de bom, eu vou tentando agregar na minha forma de trabalhar. Então esse é o segredo também. Resiliência, foco, né? Saber o que quer. E isso, tentar sempre, sem desmerecer os outros, é tentar ser melhor naquilo que você vai fazer. Né? Sim. Sim, irmão, é muito importante isso, cara. E que possa, mano, tá crescendo a cada dia, cara. Mano, vai outra dúvida, mano. Eu sempre assisti jogos, principalmente agora nos últimos anos, tô passando distância percorrida pelo jogador, né, cara? Alguns, digamos, 11 quilômetros ou mais. Cara, mas na minha concepção, eu posso estar errado, porque eu antigamente estava amistoso, já apitei alguns torneios, mas na minha concepção, o árbitro é o que mais corre, porque tem lá um zagueiro, tem um atacante, tipo assim, o zagueiro pode até subir, o atacante pode até voltar em algumas situações. Mas, tipo, cara, na minha concepção, o juiz, se for marcar, o juiz é o que mais corre em campo. É isso mesmo, irmão? É isso mesmo, isso mesmo. A média do árbitro em campo é a mesma do jogador que corre mais aí, entre 10 Aham. e 12 quilômetros. Porque, assim, a diferença é que, às vezes, o árbitro, o tiro de alta intensidade, aquele pique mais máximo mesmo, ele não dá tantas vezes durante o jogo. Num contra-ataque, né, o cara tá disputando uma bola na área, depois deu um contra-ataque, ele tem que chegar na outra área. Então, ele tem que dar o máximo dele ali. Então, esse tipo de lance não é com tanta frequência no jogo, né? Então, mas ele corre muito, né? Aquela velocidade média ali, porque ele tem que se deslocar o tempo todo. O árbitro que fica parado em campo, né, tá forjado ao fracasso. Assim. Então, realmente, hoje, no futebol de hoje, o árbitro é um atleta. Ele tem que ser um atleta, ele tem que estar preparado fisicamente como um atleta, senão ele não consegue acompanhar o ritmo do futebol de hoje, mesmo no amador. Mesmo no amador, né? Na sua região você deve acompanhar aí os campeonatos regionais do amador, eles têm muitos atletas de nível profissional na questão física. O cara não é Sim. profissional, mas ele treina a semana toda para jogar lá. Pô. Então, o nível do futebol hoje, mesmo o amador, ele é um nível de atleta. O cara tem que estar preparado fisicamente. E é a média de 10, 11, 12 quilômetros que um árbitro percorre numa partida aí de 45 minutos, né, de 90 minutos. Caramba, mano, eu imaginei, porque, cara, eu já sempre vim correndo e vem aí para mais uma pergunta, cara, eu queria saber qual o seu treinamento, porque você sempre tem que ter exemplo. Você falou que às vezes você não precisa dar esse tiro correndo muito, às vezes muito, eu acho que você tem muita bola de pé em pé, mas sempre aqui, então, cara, ele vira a bola para lá, você já tá atrás do lance, cara. Eu vi alguns vídeos de treinamento seu, a gente pensa que é apitar, mas não, cara, não é só apitar. Tem todo o treinamento. Qual o treinamento, seu irmão, que você faz por dia? Então, é, é exatamente o que você disse aí. Assim, é uma preparação completa, né? Psicológica, você tem que estar bem psicologicamente, emocionalmente, né?
tecnicamente, conhecer as regras, né? E fisicamente. Então é um conjunto disso tudo. É assim, como eu estou no quadro da federação hoje, a federação ela tem um preparador físico, ela tem uma equipe, né? Na Grande Vitória, capital aqui do Espírito Santo, tem os treinos de todos os dias, né, na praia, num parque lá, e eu que moro no interior do estado, né, os árbitros que são do interior, eles mandam uma planilha, né, para que os árbitros possam fazer esses treinos semanais, né, e aí na segunda-feira, que sai no final de semana, que normalmente os árbitros estão atuando, é um treino mais leve, uma corrida regenerativa, e aí, à medida que vai passando a semana, tem uns treinos mais intensos, né, então aí tem treino mais intenso de força mesmo, deslocamento, né, lateralidade, enfim. Então eles mandam uma planilha pra gente e a gente tem que fazer esses treinos semanais e depois retornar para eles lá, né, mostrando que a gente está treinando, né. Então, normalmente eu treino de segunda a sexta. Normalmente eu treino todos os dias, né, dependendo das minhas atividades, como você, né, já bem colocou, eu tenho a minha atividade principal hoje, que é ser professor, né, então eu trabalho de 7 às 18. Então, normalmente os meus treinos são à noite. Essa semana que eu só estava trabalhando de manhã, eu não estava trabalhando à tarde, então eu aproveitei essa semana que eu estava em casa no período da tarde e já treinava à tarde. Mas normalmente eu treino à noite, salvo, por exemplo, amanhã eu vou estar um jogo à noite. Então aí nesse dia eu não treino. O meu treino acaba sendo o jogo, né? Como eu tenho um jogo para apitar, então eu já vou fazer uma atividade ali, aí eu não faço o treino que estava previsto ali. Mas normalmente eu faço uma atividade física todos os dias, segunda a sexta. E aí, sábado e domingo, né, partiu pro jogo. Pô, cara, assim, mano, é até interessante mostrar porque a gente às vezes pensa, o cara tá pitando lá, mas a gente não vê o que o cara, como diz, né, o que, igualzinho você, eu vi o treinamento, não vi o treinamento de tanto juiz, mas tem árbitros de futebol, tem realmente uma preparação, né, cara? Hein, cara, eu não sei se você assistiu, Anderson. Eu quero comentar um jogo com você, mano. Peraí que. Opa. Esse jogo é Você tá ouvindo, irmão? Vai. Se você fez uma pergunta, eu não ouvi, não. Ah, tá, mano. É porque parece que a Travou. conexão tava meio cortando, Mas agora eu mas tô é ouvindo. isso. Agora eu tô ouvindo. Né? E eu não fiz ainda não, cara. Essa semana, Anderson, essa semana não, alguns dias para trás, não sei se você acompanhou, mas jogou um jogo muito polêmico pela Copa Brasil, Sergipe e o Botafogo. E nesse jogo, cara, o Sergipe fez 1-0 e ele mandou no jogo. Só que por fim do jogo, eles começaram a fazer cera, irmão, entendeu? E o juiz deu 8 minutos, 53. Aí eles deram cedo, o juiz deu mais um minuto de acréscimo. Só que nesse acréscimo teve muitos escanteios, irmão. E nesses escanteios o juiz deu até 54 e... Não, e deu 54, né? Na verdade, era podia ter acabado, mas como teve os escanteios, ele não acabou e o Botafogo acabou empatando e passando. E assim que acabou, o jogador do Sergipe acabou partindo para cima dele, disse que ele estava puxando o Botafogo, mas como é, cara, o juiz fez certo, ele acabou em 50, na verdade em 55, porque fez o gol, mas o gol aconteceu aos 54 e 40. 40 segundos depois do jogo acabar. O juiz fez certo, irmão, por todo esse contexto ou não? Tipo assim, aquele jogo foi polêmico, né? Foi polêmico essa questão. Agora, assim, de antemão, mesmo que se o árbitro tivesse errado, não justifica a agressão do time do Sergipe, né? Vamos já deixar isso claro, que a questão de agressão ela não cabe em lugar nenhum. Agora, assim, a regra diz que quando o árbitro sinaliza os acréscimos, é o mínimo. Então, por exemplo, veio um de acréscimo. Não é que um acabou, é no mínimo um. Pode ser mais, não pode ser menos. Você vê, um não pode acabar antes de um. Ele pode acabar depois de um. Foi o que aconteceu lá, ele deu 8. Então, o jogo ele não poderia acabar antes de chegar nos 8 minutos. E o jogo acabou, né, você mesmo bem disse ali, 40 segundos depois. Então, eu não lembro exatamente, mas provavelmente o escanteio aconteceu antes dos 8. E aí aquela correria lá e tal. Então, assim, eu não sei o que a CBF colocou lá
tem uma equipe que analisa a arbitragem, que eles decidiram em si daquele jogo. A minha análise, assim, que técnico, né, de regra, não teve erro. Não teve erro, assim, do árbitro nesse sentido, né? Ele deu, nesse aspecto aí de tempo, né? Ele deu 8 minutos e acabou pouco tempo depois do 8 ali, né? Mas aquela questão, igual, a agressão nenhuma, ela é aceita, né? Não pode ser aceita de hipótese alguma. Mas, assim, pensa bem na cabeça do atleta lá, né? Do Sergipe, que é um time pequeno, que era uma grana enorme que ia entrar pro clube. Então, os caras ficam, né? Poderia ser o salário de mais de um ano. Então, isso, jogador com sangue quente. Então, isso é complicado, né? De ser gerir tudo isso. Pô, perdeu a classificação no último lance. Mas não de forma alguma, isso eles deveriam ter agredido, né? A agressão não cabe mais em lugar nenhum, nem só no futebol. Mas em relação ao tempo de acréscimo, o árbitro ele não errou. Ele não errou. Talvez um outro árbitro teria terminado antes, né? Naquela sequência de escanteio. Mas tudo vai ficar no campo do si, né? Na prática, em si ali, o árbitro não teve erro nesse aspecto de tempo, não. Ele sinalizou 8 e acabou com 8,5, né? Então, uma fatalidade pro Sergipe ter tomado gol naquele último lance, né? Uma felicidade, no caso, pro Botafogo. E se fosse, agora uma pergunta meio polêmica, mano, mas e se fosse você pitando aquele jogo, você deixava eles cobrar esse monte de escanteio, mano, que teve, ou não, mano, ou você acabava o jogo antes? Eu vou te falar a verdade que para mim responder isso agora é fácil, analisando os fatos, né? Analisando o que aconteceu, né? Eu acho, não sei, na prática lá, meu amigo, é diferente, mas eu acho que provavelmente eu teria terminado antes daquele último escanteio, assim, né? Tô falando agora porque a gente sabe do que aconteceu depois do lance lá, né? Talvez o último escanteio não teria deixado bater na minha concepção. De repente ali, como foi um escanteio duvidoso, não teve certeza se foi escanteio, se não foi, talvez eu daria tiro de meta, porque na dúvida, isso é questão legislativa, né? Na dúvida, pró-réu, né? Quando você está em dúvida, fica em favor da defesa. Se o cara está sendo acusado de alguma coisa, mas você não tem prova concreta, né? Prevalece a defesa do cara, nesse aspecto. Então, no lance, como foi um lance polêmico, se foi escanteio ou não, talvez, não sei, o posicionamento do árbitro, certa coisa. Talvez eu daria tiro de meta, o cara batia o tiro de meta para frente e acabava o jogo. Mas isso fica no campo da hipótese, né? Não sabe, né? Porque agora a gente já viu o que aconteceu depois do jogo, fica mais fácil assim, eu acabaria um escanteio antes, que não teria tido essa polêmica da agressão, né? Provavelmente o Botafogo ia reclamar, porque foi pouco tempo de acréscimo. Se acaba o jogo ali e o Botafogo não faz o gol, a reclamação acitosa, provavelmente, né, não sei se seria dos jogadores do Botafogo reclamando que teve os acréscimos, não teve jogo, ficou parando demais. Então, era isso que aconteceria. Independente de qualquer coisa, um time ia reclamar ali. Ou o time que tomou o gol, ou o Botafogo reclamando dos acréscimos, porque eles iam alegar que não teve jogo nos acréscimos, uma série de coisas. Isso é o que normalmente acontece nos finais de jogos, assim, quando um time está sendo perdendo, né, enfim, né, não está conseguindo o resultado que ele quer. Sim, cara, como, mano, eu sempre falo, cara, do lado de fora, sentado em um banco, qualquer pessoa é juiz. Qualquer pessoa é juiz. É fácil, né? Qualquer um marca pênalti, qualquer um vê a falta, qualquer um marca tudo. Agora, lá dentro, cara, pra você ser juiz, você tem que ter muito critério e ter muito caber lugar, porque, cara, são muitos lances confusos, cara, e é uma coisa que, tipo assim, foi ali, você não vai ter, tipo assim, hoje em dia tem até o VAR profissional para ajudar, mas, tipo, você não vai ter, assim, pra você pensar, não, mano, o lance aconteceu, você já vai ali e marca na hora, cara. Tem que decidir na hora, né? Sim, cara. Se tiver, um exemplo, um escanteio, e o juiz lá deu 5 minutos de acréscimo e esqueceu o relógio. Aí o cara cobrou o escanteio, ele olha, o jogo acabou. Ele pode acabar o jogo com a bola no alto, irmão? Ou não? Pela regra, texto, pode. Pela regra, ele pode. Mas, assim, moralmente, na prática é complicado. A bola tá viajando, você vai acabar o jogo, isso vai causar um problema, né? O ideal, já que você permitiu o escanteio, deixa bater o escanteio e depois acaba. A não ser que, por exemplo,
cara tá lá, você deu o escanteio, aí o cara tá demorando uma eternidade para bater o escanteio, aí troca o que ia bater, sai, deixa para outro bater e fica demorando. Demorando. Aí você pode acabar antes dele bater. Se houver uma demora muito grande ali, o cara, né? Pô, já deu o escanteio, você demora para ir lá pegar a bola, demora para ajeitar a bola. Aí quando você vai bater, você manda um outro que tá do outro lado vir bater. Aí até, né? Agora o cara bateu a bola dentro da área, o ideal é se deixar o lance seguir. Já tem lances antigos aí de árbitro que acabou o jogo, a bola viajando lá e deu o maior problema, né? Porque na verdade você tá chamando um problema para você se você faz isso, né? Então é melhor evitar esse tipo de situação. Deixa bater, né? Ver o que acontece e depois finaliza o jogo. Sim, cara, essa dica é muito importante, né? E para quem quer aprender mais um pouquinho de futebol, hein, cara? Imagina a situação. Você tem um jogo, o cara cai dentro da área, você tá de longe, você viu, você tá em dúvida. Se você tiver em dúvida, você marca o pênalti ou não, cara? Bom, assim, aqui eu vou falar uma coisa minha, né? Eu enquanto árbitro. Eu só marco alguma coisa se eu tenho 100% de certeza, ainda mais nesse tipo de lance, né? Se eu tenho dúvida, eu não marco, né? Pô, eu tenho dúvida, eu não marco, porque você está influenciando num resultado muito, muito grande, né? Então você tem que ter 100% de certeza nesse tipo de lance, né? Gol, expulsão, né? Se é pênalti ou não, você tem que ter muita certeza. Por isso, a preparação física, para você correr e estar o mais próximo possível. Vai acontecer lance, cara, que sei lá, você vai estar cansado, algum motivo, sei lá, acontecer alguma coisa dentro do jogo, enfim, aconteceu alguma coisa e você não conseguiu acompanhar a jogada. Isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer. Acontece com todos os árbitros, né? FIFA acontece isso. Mas o ideal é você estar bem fisicamente, bem mentalmente, para que você esteja mais perto possível. Mais perto entre aspas, né? O mais bem colocado possível, porque às vezes bem colocado não significa tão perto, né? Você precisa estar mais bem colocado possível para você ver o que está acontecendo e tomar a melhor decisão. Às vezes você vai estar bem colocado e vai tomar a decisão errada. Isso acontece, nós somos seres humanos, né? Estamos, né? A gente pode cometer erro nesse aspecto. Mas se você estiver bem preparado fisicamente, a chance de você estar no melhor lugar e tomar a decisão, e aí que eu te falo, se você tá acontecendo um lance dentro da área, e o árbitro tá lá no meio de campo, e ele marca um pênalti e acerta. Ele marca um pênalti certinho. Os jogadores vão reclamar com ele. Por quê? Porque ele estava longe. Às vezes você corre, se posiciona bem, toma uma decisão de dar um pênalti ou não dar, e, sei lá, um duvidoso, talvez você errou. Você estando bem posicionado, você passa mais credibilidade, entendeu? Pô, o cara estava perto do lance, então acho que ele viu o que aconteceu, entendeu? Então, o segredo, óbvio, é você conhecer de regra, você tá bem condicionado fisicamente e tá bem colocado, né? Não tá perto é relativo, mas é você estar bem colocado para você tomar a melhor decisão possível, né? Esse é o segredo da situação. Mas na dúvida, em geral, quando eu estou em dúvida, esse tipo de lance eu não marco, porque você pode estar decidindo uma classificação, uma vitória ou a derrota de um time e você não tem convicção que você está marcando. Então é aquilo que eu falo na vida. Na vida é importante a gente fazer as coisas com convicção. Pô, tenho certeza do que eu estou fazendo aqui, né? Então para isso tem que estar mais preparado possível. Então eu tento estar mais preparado possível dentro de campo para tomar a melhor decisão. Talvez eu possa errar, mas eu tenho convicção do que eu estou fazendo, né? Isso, mano. Cara, essa dica é muito importante, porque, igual você falou, a gente é ser humano e já nessa pauta, cara, tipo, você vê juiz preparado pela FIFA e o tanto de pênalti que o VAR teve que marcar, principalmente você vê isso, principalmente eu falo na Copa do Mundo, que é o evento que todo mundo assistiu, todo mundo vai saber, cara. O tanto de pênalti, o tanto de expulsão. Eu estava assistindo um jogo, acho que era entre Brasil e Colômbia, o melhor juiz da América do Sul errou dois lances cruciais que o VAR teve que ir nele, chamar para ele marcar, cara. Cara, como é que você vê essa questão do VAR? Você acha que o VAR é para melhorar o futebol ou veio para atrapalhar porque o VAR também já errou em muito lance, cara? A máquina, né, tem o equipamento, mas é o ser humano que está controlando. Então, você vai minimizar os erros, você não vai acabar com os erros, né? Não vai, mas vai minimizar, vai ter erro. Então, o ideal é ir ajustando para que
minimize os erros, que tenha menos erros possível. Em relação eu sou a favor do VAR, porque ele vem. O futebol é um meio que envolve muito dinheiro, muitos investimentos. Então, às vezes, um erro pode, né, você pode estar fazendo uma equipe ou uma empresa lá perder muito dinheiro através de um erro que poderia ter sido evitado. E o VAR, considerando né, os grandes centros do futebol, o VAR vem para ajudar. Essa questão de erros, mesmo com o VAR, é relativo. Por quê? Como tem o VAR, evidencia quando tem um erro. Você pega lá no jogo, pega num campeonato, mesmo com o VAR, teve 5 erros. Aí se você pega um tempo atrás, aí a gente vai lembrar só de erros grandes. Mas se você parar para pensar dentro do jogo antigamente, você tem muito mais erros. Só que hoje, com a ferramenta, você tem 1, 2 erros, isso fica evidente. Pô, mesmo com a ferramenta, eles estão errando. Mas se você pegar uma planilha de um campeonato com o VAR e uma planilha sem o VAR, você vai ver que o número de erros ele é bem menor com o VAR. Sim. Então, o resultado final da competição, ela é mais justa, né? Então, a tendência é que eles vão aprimorando as ferramentas para que seja com menos erros possível. Mas acabar com erro é muito complicado, porque o equipamento pode ter um problema, como já aconteceu, né? Sei lá, calibrador, uma série de coisas. Eu não sei exatamente como é que funciona o VAR, não fiz os cursos, né? Pretendo futuramente, se Deus quiser, fazer treinamentos para conhecer mais a ferramenta. Mas a ferramenta pode ter problema, né? Quem está na cabine pode escolher um ângulo equivocado e passar a informação pro árbitro. Isso pode acontecer porque é o ser humano que está controlando ali. Mas se pegar no final, o resultado final, com a ferramenta, o número de erros é menor. Então, considerando isso, eu sou a favor da ferramenta, com certeza. Sim, cara. Eu também, acho que tem os erros sim, mas veio para somar, cara. No futebol, como diz, no futebol moderno em que a gente vive, cara, isso, se for ver, é para somar. Hein, cara, eu tenho uma dúvida de novo sobre um pênalti. Exemplo, você tá apitando um jogo, eu vou colocar um exemplo, pode ser de outra coisa, exemplo. O cara chutou a bola, o outro foi meter a mão dentro da área, você que o juiz não viu, mas o bandeirinha viu. O bandeirinha, ele pode marcar esse pênalti ou não, cara? Boa. Ele deve, na verdade, né? Porque aquilo, no jogo acontece muito isso, né? Tem uma falta, às vezes, perto do assistente ali, bandeirinha, né? O famoso bandeirinha, tem uma falta perto do assistente, e aí, quando ele vê a falta, ele balança a bandeira falando que foi falta. E às vezes ele não faz isso, né? E a gente, quando o árbitro um pouquinho mais retirado, a gente marca a falta. Aí o jogador fala assim, pô, mas o bandeirinha estava do lado e não marcou, por que você marcou? Às vezes o cara tá com bandeira eletrônica, ele apertou o botãozinho lá e não precisou balançar a bandeira. Né? Às vezes você. Porque na verdade o que acontece? É um trabalho em equipe. É isso que o atleta às vezes precisa entender. É um trabalho em equipe. O árbitro, ele é o principal. Até dito isso, o árbitro principal, que é o que está dentro de campo. Mas normalmente, considerando aí, você tem 4, às vezes 5, às vezes 6 árbitros, né? Os assistentes, os árbitros reserva, enfim. Então, é uma equipe. Então, se o árbitro não vê, o assistente vê, ele deve informar. Ele deve informar. E aí, o que acontece? Aí é uma questão. É ele que toma a decisão, normalmente. O assistente ou o quarto árbitro, se ele vê uma coisa que o árbitro não viu, ele vai informar para o árbitro. Ó, eu vi isso. Vi a mão, vi o carrinho, sei lá, tocou o árbitro. Ele informa para o árbitro o que ele viu e aí o árbitro toma a decisão. No final das contas, é sempre o árbitro de campo que toma a decisão final. Mas os assistentes, é obrigação deles informar alguma coisa que passa desapercebido para o árbitro. Às vezes ele está longe, no contra-ataque, mal colocado. Então o assistente está ali para ajudar. O principal objetivo do assistente é marcar a regra 11, que a gente fala, né? Que é o do impedimento. É a principal. Mas ele não está ali só para isso, né? Ele está ali para marcar a falta, que é a regra 12. Está ali para ajudar em tudo, né? Mas a principal dele é olhar se tem impedimento ou não. Mas ele está ali para contribuir e para não... Né? Porque no final das contas, se tiver um erro do árbitro, vai cair nas costas de todo mundo que estava no jogo. Todo mundo errou, né? Todo mundo acertou, todo mundo errou. Então, é um trabalho em equipe. Mesmo no futebol, né? Às vezes um cara sozinho, um craque, ele não vai decidir o jogo. Ele vai precisar dos coadjuvantes ali para marcar, para dar o passe. A equipe de arbitragem é a mesma coisa. É um grupo de pessoas que vão para o jogo para fazer com que tenha o mínimo de erro, de interferência no resultado da partida no final. Sim, irmão. É como diz, cara. É uma importância, cara, de um trabalho em equipe, né? É como você falou, hein, cara, você, Wander, eu tava apitando o jogo na Penha, cara, eu acho que foi no último domingo, se eu não me engano, no sábado, você ganhou o prêmio de melhor da partida. Cara,
Como foi que você ganhou o prêmio de melhor da partida? Você esperava? Eu, sinceramente, eu nunca vi um juiz ganhando o prêmio de melhor da partida. O que você fez nesse jogo? Você ganhou o prêmio de melhor da Rapaz, partida, irmão. rapaz, aquilo foi, eu não esperava, de forma alguma, né? Não esperava, até porque não tinha essa prática lá, né? O troféu tem escrito lá, melhor jogador, né? E, assim, foi uma surpresa enorme para mim. Assim, o prêmio foi, eu tava pitando até um jogo do aspirante, nem era a categoria principal lá do campeonato, titular, né? Nesse dia eu tava com um outro árbitro aqui da minha cidade, Jorge Knack, ele é CBF, né? Então eu apitei o primeiro jogo, o aspirante, e ele ia apitar o quadro principal do titular, né? Então é meu amigo, um cara que eu me inspiro muito. Inclusive hoje, agora já deve estar acontecendo o jogo, tá tendo o jogo das quartas de final do Campeonato Capixaba, e esse Jorge Knack, ele tá no jogo lá, Estrela e Vitória aqui do Espírito Santo. Ele tá apitando, sorte pra ele lá que deu tudo certo. Então nesse dia tava eu e ele, então eu tava apitando no aspirante. E aí, eu fiquei surpreso quando o Putin, né, o Léo, que é o Léo Medeiros, que é o cara lá, me chamou, ó, eu tomei um susto, né? O treino. A partida foi uma partida boa, equilibrada, não teve grandes destaques. E assim, o que ele me falou, o que ele passou para mim é o seguinte, Anderson, a gente já vem conversando aqui na região, né? Nos últimos 2 anos eu atuo muito na região de Aimorés, de Resplendor, Manhuaçu, né? Essa região de Minas, Baixo Guandu, então eu atuo muito nessa região. E aí ele veio me falar, ó, os atletas, as pessoas que acompanham as competições, você vem atuar para cá, não só no campo, mas também em outras modalidades, tipo assim, né? Te elogiando muito pelo seu desempenho, né? E considerando esses relatos anteriores de outras participações minhas em outros campeonatos, nesse mesmo campeonato da PEN, eu tinha apitado 2 jogos, e a partida em si, que não foi uma partida fácil, mas graças a Deus eu fui muito bem na partida, considerando tudo isso, eles resolveram dar esse prêmio para mim, até também para valorizar a arbitragem em geral, né? E ele aproveitou a minha imagem ali para valorizar toda a arbitragem que, graças a Deus, dessa competição até o momento, tem sido, tipo assim, excelente. Isso é muito importante, né, para a arbitragem, porque a arbitragem é sempre tida como vilã em alguns casos, né? Por o jogador, quando o time perde, às vezes o principal culpado é o árbitro. Então foi por isso que ele me deu o prêmio. Eu fiquei feliz, mas fiquei surpreso. Confesso que quando cheguei em casa, né, falei para minha esposa, você ganhou o prêmio de melhor jogador. Aí ela virou para mim, mais ou menos assim, que M você fez, né? Que de errado você fez? Porque normalmente quando o árbitro é considerado o melhor da partida, quer dizer que ele fez uma coisa de errado, né? Decidiu para um time ou para outro. Falei, não, fui bem e tal, e contei para ela o que tinha acontecido, e ela ficou feliz também. Fiquei feliz, mas assim, eu costumo dizer para os meus amigos, as pessoas que trabalham junto comigo, né, na arbitragem aqui, que você vai ter dias que você vai ser elogiado, como eu fui lá receber esse prêmio de melhor da partida naquele dia. Vão ter dia que você vai ser o melhor árbitro do mundo. No outro dia você vai lá apitar, você vai ser considerado o pior, né? Que você vai cometer um erro, alguma coisa assim, você vai ser considerado o pior. O que é importante? O elogio é importante, a gente fica feliz, só que a gente não pode, eu particularmente não levo isso pro coração. Ó, sou o melhor e tal. Por quê? Porque amanhã eu posso ir lá e fazer uma besteira lá e eles vão falar que eu sou o pior. E quando falarem que eu sou o pior, eu também não devo levar isso pro meu coração. Eu preciso olhar o que eu estou errando e melhorar. Esse é o segredo da vida, na verdade, né? Todos os dias nós precisamos melhorar. E eu uso isso na arbitragem, né? Todo dia eu preciso e eu tento melhorar. Levo isso para a minha vida, dentro de casa, como pai, como marido, na escola, como professor, enfim. Eu tento melhorar sempre. Quando me criticam, deve ter alguma coisa ali que eu preciso melhorar. E quando me elogiam também, eu fico feliz, mas preciso melhorar. Então esse um dos segredos que eu carrego é o seguinte: sempre tenha moderação, equilíbrio e tente sempre melhorar. Não ser melhor que ninguém, mas ser melhor que a gente mesmo, né? Sim, No próximo dia, no próximo jogo, na próxima aula, né? Então esse é o segredo. Não levar para o coração nem a crítica e nem o elogio, né? Achando que você é o pior ou o melhor. Nós somos seres humanos e estamos em constante evolução, né? Melhora. mano, é importante, parabéns, é isso, cara. Tem que valorizar, cara. Até mesmo a FIFA, o campeonato, vi que você apitou o final do campeonato e até fiquei feliz de saber que até nos campeonatos amador eles estão dando pelo menos uma medalha pro juiz. A FIFA antes de, quer dizer, em um final, né, mano, e em toda final, ou eu vi até mesmo disputa terceiro lugar da Copa, o juiz sendo premiado, cara. Qual que você acha que é essa importância, cara, do árbitro de futebol também ser valorizado, premiado?
É de suma importância, porque o árbitro, ele é o cara que está mediando as regras do jogo, né? E como diz o livro de regras da FIFA, né, que a gente acompanha, a regra do jogo é o respeito. Então, assim, o árbitro ele está ali para mediar para a partida, as regras, e na vida ela é regida de regras, né? Então, o árbitro tem um papel fundamental. Ele não é o ator principal, o principal é o cara que joga, é o cara que faz gol, é o atleta, né? Mas o árbitro está ali para mediar as regras, para que a coisa, para que tudo corra, seja justo, né? Então, isso é importante. Então, esse é o valor que tem que ser dado, né? Tem uma luta aí para que o quadro de arbitragem seja um quadro profissional, que hoje não é profissional, apesar, por exemplo, eu fiz o curso e posso atuar agora no quadro profissional da federação, CBF, enfim, mas a profissão árbitro, ela ainda não é, são poucos árbitros que vivem só disso. Então, no futebol, que é um meio que envolve muito dinheiro, o árbitro, ele está numa escala bem abaixo disso. Então, eu acho que essa valorização, ela é importante. Ela é importante para mostrar que o árbitro também, ele não é simplesmente ele pega o equipamento dele e vai lá apitar o jogo. Ele tem toda uma preparação. Assim como o jogador treina uma semana, um mês para um campeonato, para uma partida, o árbitro ele se prepara fisicamente, emocionalmente, larga a família, deixa os filhos em casa, a esposa em casa, para ir lá fazer o melhor, mediar, né, equilibrar as coisas ali para que seja justo um resultado, para que ninguém leve vantagem. Então, eu acho importante valorizar essa imagem de alguém que está ali sempre para mediar, né, para que se faça cumprir a regra do jogo, né? Então, eu acho de suma importância valorizar esses árbitros, e a tendência é que nos próximos anos a arbitragem ela seja ainda mais bem vista, né? Porque a tendência é que os árbitros estejam mais preparados para um futuro próximo, né? Sim, irmão. Cara, agora é bom e importante falar isso, que eu também vejo um crescimento nisso, principalmente agora com a valorização, mesmo que seja uma medalha, mesmo que não seja um prêmio que seja muito grande, igual o dos jogadores, eu também creio que com o tempo vai melhorar. Cara, é uma coisa bem chata, se não quiser falar, também não precisa, é os candidatos aqui, e se alguém quiser fazer alguma pergunta pro Anderson, é só falar. Essa live vai ficar salva aqui, depois vai subir lá pro YouTube, é bem importante a galera saber. Mano, era você que estava pitando o jogo, que eu não sei se foi o jogador do Krenak ou outro jogador de outro time que sofreu racismo, mano. Era você que estava pitando esse jogo, mano, ou não? Era eu. Foi no primeiro jogo da competição, na abertura do campeonato. Era o time da casa contra o Krenak. Na verdade, assim, não foi identificado, acho quem foi, porque graças a Deus, tinha muita gente no jogo, né? Isso era bom, porque o pessoal foi assistir o jogo, tinha bastante gente assistindo. E assim, o caso em si foi alguém de fora, foi torcedor que ofendeu um jogador. Entendeu? Foi da torcida que, infelizmente, ofendeu um atleta do Krenak. Uma situação chata. Ele veio relatar para mim, a gente, né, passou tudo para a organização que tinha acontecido, depois fizemos uma campanha posteriormente contra o racismo. Isso tem que ser feito, tem que ser lembrado. Eu, particularmente, nunca sofri, de fato, assim, um caso desse nível na minha vida. Provavelmente deve ter alguma coisa, alguém deve, né? Porque a gente convive com pessoas racistas, infelizmente. Mas, assim, eu, na minha vida, eu nunca sofri algo que me fizesse, assim, ficar... que me fizesse sofrer. Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Mas a gente repudia tudo isso. Infelizmente, aconteceu naquele dia. O atleta veio relatar, passamos para a organização, depois fizemos fizemos campanha de conscientização. E, sinceramente, eu acho que não foi identificado de fato quem falou com o cara, que não foi dentro de campo. Se fosse dentro de campo, a gente ia tomar outras medidas, cara, porque já vimos acontecer, né, de partidas serem paralisadas por conta disso, né? A partida só não foi paralisada, né? A gente conversou, o atleta em si falou, não, vamos jogar e tal, mas não foi dentro de campo, né? Não foi dentro de campo, veio da torcida contra o atleta do Krenak, né? Um grande atleta, por sinal, um cara que joga muito, tinha viajado, cara, 200 e tantos quilômetros para ir lá jogar. Então, independente, se fosse dali da região, né, isso não cabe mais na humanidade, né, nem é no futebol, não cabe na humanidade, mas infelizmente a gente convive com muitos casos ainda.
É triste a gente estar no século XXI e ainda ter que passar por isso, né? Ô, mano, sim, cara, e você falou que relatou você apitando. Conseguiu ouvir, mano, um desses xingamentos ou não, cara? Não, não ouvi, não ouvi, não ouvi. Se eu não me engano, foi na reta final do primeiro tempo, quando o atleta foi fazer uma jogada, porque lá na Penha a torcida fica toda de um lado, né? Do outro lado não tem torcida, tem as árvores e tal. E eu acho que isso aconteceu, ele estava numa jogada próxima à linha, né, onde estava a torcida, e aí aconteceu essas ofensas, e depois, quando acabou acabei o primeiro tempo, aí ele já veio na minha direção, estava no meio de campo, mais ou menos, aí ele veio para relatar, não ouvi, eu não ouvi as ofensas, né? Acho que o meu assistente, acho que ouviu, que estava correndo ali do lado, mas eu não ouvi as ofensas em si, que eu acho que foram bem direcionadas, né? Mas assim, o atleta até, ele foi de uma simplicidade, de uma sabedoria, na minha concepção, que de repente, não sei, eu ou outra pessoa que faria, eu não sei qual a reação, né? Cada pessoa reage de uma forma, que às vezes tem muitas pessoas que reagem, tipo assim, agressivamente no sentido de rebater, de discutir. Ele, ele teve uma sabedoria, mesmo que imagino que teve, a ofensa foi, né? E ele não discutiu, né? Ele, eu acho que meio que virou para a torcida, sei lá, balançou a cabeça negativamente, veio relatar o fato, porque às vezes se você rebater, se vai discutir, às vezes você piora toda uma situação, né? E na minha concepção ele teve essa sabedoria de não devolver com a mesma moeda, com uma agressividade, mesmo com as palavras, ele não fez isso. Então foi de uma humildade, uma sabedoria tremenda do atleta em questão. Mas infelizmente isso ainda acontece no nosso meio. Sim, cara, a gente viu acontecer na Europa, na América do Sul, cara, eu vi um jogo que o time tava jogando e os torcedores fazendo um barulho mesmo. Teve o Aranha, né, o goleiro Aranha, que eu vi em 2014, que ele ia bater Sim. na mão. Teve o do Daniel Alves, que ia jogar a banana pra ele comeu, cara. Cara, qual você acha que é o caminho, cara, pra gente acabar com isso? Porque a gente tá um longo prazo vendo disso, fazendo campanha, e ainda acontece, cara. Você tem ideia, cara, de um caminho? Rapaz, assim, ó, eu como professor, eu acho que o caminho principal é na escola. É na escola, eu trabalho com crianças de 5 anos, a minha turminha. Cinco. Tá lá, tá começando, tá aprendendo tudo. Então eu acho que o segredo é você trabalhar na escola com as crianças. Lá, os bebezinhos, 2, 3, 4 anos, é você ensinar valores, né? Então trabalhar para que essa geração eles cresçam não tendo essa dificuldade de entender cor de pele, para que seja tudo normal. Então, eu acho que o segredo principal é valorizar a educação. Um dos nossos problemas no Brasil, né? Valorização da educação. Então, é um problema grave. Eu acho que é importante tinha que ser aí. Porque você ia resolver, a longo prazo, o problema de uma geração. A criança de hoje ia ser um adulto mais consciente, sabendo respeitar. E para a geração atual, aí essa educação já não resolve mais. A gente tem que continuar com as campanhas, mas o cara que já é adulto, meu amigo, é difícil. Então eu acho assim, se o cara cometer um crime, ele tem que pagar criminalmente, né? Para servir de exemplo. Continuar as campanhas, eu acho importante, continuar a campanha, internet, televisão, né? Sempre que possível, fazer as campanhas contra, punir os adultos que cometem esse tipo de crime, que às vezes passa batido, o cara, tá beleza, identificou quem tem que punir. E muitas vezes não é punido. E o principal é educação. É você ensinar os pequenininhos, porque se você ensinar essa geração vai ter um probleminha ainda, mas é quando essa criançada se tornar adulta, eles não vão ter esse problema, né? E aí, quando eu falo no racismo, eu falo em todos os problemas da humanidade, né? Sustentabilidade, respeito, valores, racismo, enfim, de respeitar a opinião do outro, o que o outro gosta, enfim. Eu acho que tem que ser um trabalho de educação, né? E aí é uma questão muito mais complexa de se discutir, porque, infelizmente, assim, a nossa educação ainda é muito precária, né? Em questão de investimento, de valores não financeiros, mas de valores mesmo para a vida. Então, acho que o caminho é investir nas crianças para resolver esse problema. Não vai resolver agora, mas, né, a geração futura é uma geração que você salvaria ali, né? Esse é um caminho. É um caminho meio utópico, assim, de pessoa que sonha muito, né?
Mas, cara, eu tô na educação, eu faço todo dia, eu faço meu papel. Vou ali, bato essa tecla e tal. Ah, você não vai resolver. Não tem problema, você não vou resolver o problema do mundo. Mas quem estiver perto de mim, eu vou tentar. Né? Quem sabe uma sementinha que a gente planta aqui não começa a germinar, né? Eu sou o cara que penso dessa forma aí. Pô, cara, e tipo, é até bom, cara, eu até ia fazer as perguntas assim, até deixar um pouco mais para frente, dar uma enxugada, mas tipo, é até bom a gente comentar isso, que se você for ver os países que investem na educação, a educação, ó, investir na educação, ó, é a miséria, acaba com a miséria, com a desigualdade, manter o povo informado, ó, violência diminui, o crime diminui, cara, é tanta coisa, meu irmão, que, tipo, apenas investindo, como diz, não apenas investimento, investindo perto da educação, o tanto de coisa. Tem um amigo meu que fala, cara, a educação é o caminho para tudo, cara, tá ligado? Para tudo você tem que pôr a educação, tá ligado? Eu fiquei refletindo, cara, quando você investe na educação, cara, é um caminho que a gente tem que seguir, mano. Mano, mas continuando, cara, com a pergunta, uma última que eu tenho dúvida sobre o futebol, cara. Eu nem vou perguntar, mano, mas eu vou perguntar, você tem ideia, cara, de quantos que ganha um árbitro, exemplo, para apitar um campeão brasileiro? Porque eu vejo o Kraus, algum juiz que é professor de educação física, ou trabalha em empresa, mesmo o cara sendo profissional, que eu vejo, que eu imagino que deve viver só de arbitragem, os europeus. Tem um árbitro que é considerado o melhor árbitro do mundo, que já aposentou, é um careca, ele é presidente da comissão de obesidade da FIFA. É esse cara. É o Colina. Entendeu? Ele é, sim. Ele eu imagino que talvez conseguiu viver, mas você sabe se tem algo, qual, mais ou menos, porque um árbitro não ganha igual um jogador, é fato. Mas você tem ideia, cara, mais ou menos, se tem como viver? Eu não sei te falar exatamente em valores, Mas assim, eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas vêm me falar de valores, assim, até porque se falar do salário de outros é complicado, né? Eu ainda não cheguei no nível de receber profissionalmente, estou no quadro, estou trabalhando, né? Mas ainda não caiu na minha conta o valor profissional ainda. Né? Mas assim, digamos que eu sei que o Daronco, eu acho que ele não trabalha. Eu vi uma entrevista dele num podcast, ele estava falando que para ele não compensa, porque como ele, por exemplo, ele vai apitar um jogo na quarta-feira lá em Salvador. Aí ele tem que sair na segunda, chegar lá na terça, enfim. Aí ele não vai trabalhar na segunda, talvez ele trabalhe na segunda, viaja segunda à noite, chega terça-feira lá para apitar o jogo, ele só vai voltar na quinta. Aí, se ele for trabalhar no sábado, no domingo de novo no Brasileirão, ele já não vai poder trabalhar na sexta. Então não tem como ele trabalhar de empregado. Então ele é formado em educação física, uma coisa assim lá, então ele tem os investimentos e ele vive, não é que ele vive da arbitragem, mas ele não é empregado. Então tem alguns hábitos né, do Brasil que vivem mais ou menos dessa forma, poucos, tá? E tem alguns que têm umas profissões mais, que são donos do próprio negócio, então eles conseguem organizar isso melhor. Agora, nível de Série A, o cara ser empregado é difícil, porque ele tem que negociar bem com o patrão essa questão de saída para você ir para as escalas. Você tem que chegar antes, uma série de coisas, voo, dependendo, é complicado. Mas assim, o salário hoje de um árbitro de Série A do Brasil, ele é bem melhor do que o nível do brasileiro, cara. Bem melhor, bem melhor. Então, se o cara for parar para pensar em um jogo, quanto um árbitro ganha, o cara fala, pô, mas o cara ganha bem, né? Assim, bem acima do nível do que o brasileiro ganha. Só que aí tem um detalhe. Ele não é certo que ele vai apitar, digamos, um jogo no mês. Não é certo. E se ele cometer um erro, ele vai ficar 1, 2 meses sem apitar. Reciclagem, até voltar. Então, esse valor que é bem acima da média do brasileiro, ele acaba que não sendo. Porque você não tem uma garantia que você vai receber ele todo mês. Só você vai apitar. Se você apitar e fizer besteira, você não volta, você tem que se reciclar, né? Até você acertar e voltar a ser escalado. E comparado ao que o futebol circula de dinheiro, que a gente sabe que é muito dinheiro, o salário o que o árbitro ganha é muito pouco, né? Então essa é a conversa. O árbitro não tem uma segurança financeira, porque se ele machucar, se ele for mal e tiver que ir para reciclagem, ele não recebe, né? Mas mesmo assim, é um valor acima da média do brasileiro, porém, dentro do mercado que ele está, que é do futebol, que envolve muito dinheiro, e querendo ou não, o árbitro ele precisa se preparar bem, fazer o curso, para você se manter bem,
academia, você tem um custo alto também, né? Então, vale a pena, é legal que ganhe um hábito em média, mas acho que tem que melhorar muito a questão aí de financeira, né? Sem citar valores assim, mas tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Até eu escutei algumas vezes Uhum. eu até ouvi um jogador falando esses dias para trás, umas 2 vezes o mesmo jogador, criticando a arbitragem, que o árbitro, quando acaba o jogo, ele tinha que dar entrevista, que não sei o quê, e a gente vem aqui falar, dar a cara a tapa aqui quando a gente erra e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, só que assim, esse jogador que falou isso, eu não sei se ele sabe, mas quando ele vai lá dar a entrevista, jogador profissional falando, né, em alto nível lá, ele recebe um negócio que é direito de imagem. Ele recebe para a imagem dele circular, né? Ele recebe esse direito. Isso está em lei. O árbitro não recebe direito de imagem. Por que o árbitro tem que ir lá dar entrevista? Ele não vai receber para a imagem dele aparecer ali, de certa forma. Né? E o que ele ganha comparado com o que o atleta ganha, então tem uma série de coisas. Então, investimentos, uma série de coisas que precisa melhorar ainda. CBF, a Federação do Espírito Santo, as federações, a gente sabe que eles fazem um trabalho para melhorar a arbitragem, né? Isso tem sido feito, tem melhorado a arbitragem, os treinamentos, é muito óbvio, como eu te falei, o árbitro tem que ser um atleta, tem melhorado muito, só que ainda precisa caminhar mais. A gente sabe que isso vai caminhar, vão ter aí no futuro muitas referências na arbitragem brasileira, tenho certeza, vai melhorar, a arbitragem vai se tornar algo mais equivalente ao que é no futebol, mas ainda, né, não tá equilibrada essa conta, não. Mas a gente entende que isso vai caminhar junto, sim. Sim, irmão, é muito importante, né, cara? Eu acho que igualar, né, cara? Tipo, o árbitro ganha pelo menos pelo menos, principalmente os de elite, eu creio que nesse aspecto vai começar de cima para baixo, pelo menos que o cara possa sobreviver disso, né, cara? E ir melhorando de cima para baixo. Hein, cara, eu até ia fazer outra, mas essa pergunta, cara, é exemplo, se você estiver apitando uma partida de um futebol, se for apitar final de campeonato, em que tem duas torcidas, tem, não falando torcida organizada, mas que é a torcida que tem em cima, você apitaria uma final de campeonato sem a polícia, sem nenhuma segurança, cara? Eu falo no final de campeonato que tem realmente a questão. Aí, assim, falando do amadorzão da vida aí, né? Do amador. Rapaz, na verdade isso acontece. A gente já passa por isso aí, sim, às vezes. Então, assim, é complicado, né? Mesmo com segurança já né? É. Sem a segurança, né? Então, no amador isso acontece, já apitei em termina de tarde, normalmente não tem segurança. E normalmente no torneio amador aí, o cara joga de manhã, depois vai jogar de tarde, ele vai tomar uma, aí no jogo da tarde ele já não tá, né? Então é complicado. Então é um risco, a arbitragem acaba sendo um risco nesse aspecto, no amador, mas dentro, assim, a gente sabe que é um risco, eu particularmente estudo muito, me preparo muito para tentar ir fazer o melhor para que eu não seja alvo, né, após o resultado final. Pô, a culpa foi do árbitro. Eu trabalho para isso, para que eu saia, né, que reclamação, futebol, a reclamação faz parte. Isso aí não tem jeito. Mas que você não seja apontado como pivô de resultado. Então eu trabalho para isso. Se isso acontecer, pode ter polícia, não ter, você vai sair tranquilo, digamos assim, né? Mas no amador, esse tipo de situação que você está colocando, ela é bem complicada. Ela é muito complicada, assim, né? Sim. Mas eu tô trabalhando para pegar as finais lotadas e espero com segurança, mas a ideia é essa, trabalhar para estar nas finais, é muito bacana. Sim, cara, e também é muito importante, né, que a organização também tenha consciência, né, cara? No final de campeonato, com duas equipes, é preciso, né, cara? É preciso ter uma segurança. Importante, é importante isso mesmo. Isso. Hein, mano, além de árbitro, você é escritor, irmão? Você escreve o quê, irmão? Contos, poesias, histórias, irmão? Pois é, tá vendo? O que a pandemia mudou na vida das pessoas, né? Antes da pandemia, eu era apenas professor. Amante do futebol, jogava, mas enquanto profissão, era apenas professor. E a questão de escritor também veio
pós-pandemia. Eu sempre escrevia os poeminhas, essas coisinhas assim. Como eu sou professor de educação infantil, um mundo muito lúdico, então sempre criava umas historinhas lá assim, para contar para as crianças, sempre fiz isso, né? E na escola, educação infantil, né, crianças pequenas, a história, livro de historinha, Bela e a Fera, Os Três Porquinhos, esse tipo de história, ela faz parte das criancinhas, né? Então faz parte. Então, todas as vezes que você vai na escola infantil, você tem que contar história. Você conta história toda semana. E aí, quando eu comecei a trabalhar na escola, tem 11 anos que eu sou professor, aí contando história, pegando livro, eu falei, cara, eu vou aqui, pego um livro de um autor que é lá, não sei da onde, o cara lá dos Estados Unidos que traduziu a história, o outro que é de São Paulo, Rio de Janeiro. Por que não eu posso contar uma história de um escritor aqui da minha cidade? Por que não pode ser isso? Eu sempre ficava com isso, né? E falando isso na minha escola, com quem trabalha comigo, não. Aqui na nossa cidade nós temos muitos professores capazes de escrever isso que a gente conta aqui. E ficava nesse negócio. E aí comecei a escrever umas coisinhas lá, uns rascunhos, e fui guardando nas minhas gavetas, né? E aí comecei a pesquisar. Como é que é o negócio de lançar livro? Aí eu vi que é caro, entendeu? O cara ler no Brasil é caro. Aí você vai comprar um livro, é caro pra caramba. Por que um livro é caro? Você vai ver, para você publicar um livro é muito caro. Ilustração, aí uma série de coisas, é muito caro, caro. Mas eu falei assim, não vou desistir disso não. Meio que travou um pouquinho, aí eu parei de falar aqui. Surgiu a oportunidade nas lives. Um cara, um amigo meu também aqui do estado, viu que eu era professor de educação infantil, falou assim, Anderson, você quer participar de uma live comigo? Eu falei, vou. Você conta uma história? Eu falei, conto. Beleza. Aí marcamos uma live. A gente tá aqui, né? Aí, Anderson, que história você vai contar? Aí eu contei a história pro cara. Contei a história no canal do rapaz lá, Eugênio Fernandes, escritor capixaba. Gente boa, amigão meu. Contei a história. Essa história nem tem livro ainda, hein? Não está pronto o livro dessa história, não. E isso foi em 2021, olha só, nós estamos em 2023 já. Contei a história, no final ele, parabéns, Anderson, que história maravilhosa. Aí ele falou assim, cara, mas, sim, com todo respeito, que ele é escritor do ramo, ele era do mercado, né? Mas eu não conheço essa história, não sei quem é o escritor. Aí eu falei com ele, cara, essa história é minha. Falei, né? Falou, o quê? Me parabenizou e tal, falou que a história era bem legal. E aí ele me incentivou, não, rapaz, é isso mesmo e tal. E aí guardei ela lá e surgiu a oportunidade que saiu um edital do governo. Você inscreveu o seu projeto, se você fosse contemplado, saía um dinheiro para você fazer o seu projeto. Aí fui com uma amiga minha da escola, que tinha acreditado nessa ideia também. Aí escrevemos uma história sobre a nossa cidade aqui, Itaguaçu. Né? Todo ano a gente trabalha em escola sobre a nossa cidade, mas não tem livro. Falei, vamos fazer um livro. Aí fizemos um livro sobre a minha cidadezinha aqui, né? O nome da história é até Os Heróis de Itaguaçu. Dá pra ver aqui. Opa! Aí Os Heróis de Itaguaçu. Eu e uma amiga minha fizemos e fomos contemplados nesse edital. Recebemos o dinheiro do governo e conseguimos publicar o livro. Primeiro livro, que conta a história da nossa cidade. Aí eu falei, não. Aí depois não parei mais. Comecei a escrever, investimento, tiro do bolso, faço. Depois saio para vender nas escolas, né? Faço um movimento para vender, para recuperar o que foi investido. E eu escrevo histórias infantis. Meu objetivo é escrever livro para criança. 3, 4, 5, 6 anos, 7, 8, 10 anos. A criança que está começando a ler. Né? A criança que está começando, para incentivar ela a gostar de leitura. Normalmente, se você estiver numa loja, você falar para uma criança, se tiver um livro e um brinquedo, escolhe um aí para você comprar. Ela vai querer o brinquedo, óbvio, né? Natural. Mas a ideia é fazer com que essa geração, principalmente os alunos que passam comigo, os meus alunos, eu tento fazer com que eles gostem muito do livro. Para que eles se apaixonem pelos livros. Que de repente, numa turma de 20, eu saio ali 5 alunos que vai ser apaixonado pela leitura, vai querer ser escritor. Então, os meus livros que eu escrevo são para criança pequena, que está começando a descobrir leitura, então eles são apaixonados. E aí, no último ano, eu fiz, na minha sala de aula, com os meus alunos, eu fiz 2 livros na minha sala de aula. Um livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ó, esse livro aqui, ó, fala justamente o que o seu amigo falou lá, que a educação é o único caminho. Então, esse livro que fala sobre natureza, sobre cuidar da natureza. Dentro do livro, o que eu fiz? Eu coloquei esses meninos aqui que aparecem no livro, são os meus alunos do ano passado. Então, eu fiz a história e dentro da história eu coloquei os meus alunos. Eles são os personagens.
né? E o último que eu lancei, esse livro aqui, esse desenho é o desenho do pátio da minha escola. Então, os meus Caramba. alunos participaram da produção do livro. Então, quer dizer, os alunos que foram os meus ano passado, eu falo para os pais, né? Que foram os pais dos meus alunos. Quando essas crianças aqui tiverem lá 25 anos, daqui 20 anos, eles não vão esquecer. Porque eles vão pegar esse livro lá, talvez vai passar, quando eles pegar o livro, falar, caramba, 20 anos atrás eu era aluno lá do tio Anderson, fiz um livro, então, eu, de alguma forma, vou marcar eles. Então, é isso que eu tento fazer. Então, comecei a escrever de fato, assim, na pandemia, e o meu objetivo é escrever para as crianças pequenas, né? Eu sei que eu não vou influenciar todos, mas dos meus alunos, um ou outro vai apaixonar pela leitura, vai se tornar um professor, vai se tornar um escritor, vai se tornar pelo menos um cara que gosta de ler. E quanto mais você lê, mais conhecimento você adquire e mais você pode transformar quem está do seu lado, né? A leitura, a informação, ela é muito importante. Por isso que eu comecei a escrever. E a minha meta é incentivar pessoas da minha cidade que são mais talentosas que eu nesse aspecto, que escrevem demais, mas às vezes não têm coragem, ou às vezes não têm investimento, para que essas pessoas tenham coragem e também comecem a publicar os livros que têm, né? Então essa é a minha intenção. Ser a referência nesse sentido, nem aparecer, mas ser o ponto de partida para que outras pessoas também tenham coragem, tenham vontade de fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho que marca gerações, na verdade, né? Irmão, primeiramente os parabéns. Eu pensei, se um mano vai ser escritor, achei que você me mostrou um texto ou uma poesia, alguma coisa, mas eu já vi 3 livros, cara, e, cara, como diz, mano, você, pelo visto que eu vi, é um ótimo árbitro de futebol, um ótimo escritor e com certeza um ótimo professor, cara. É como diz, cara, aquela história. Você quer mudar o mundo? É só, é só você mudar o seu mundo, cara. Se você muda o seu mundo, mano, você muda tudo. E tem um provérbio judeu que fala, aquele que salva uma vida, ele salva o mundo inteiro, cara. Cara, não importa, mano, você, cara, tá ajudando uma criança, cara. Isso é importante. Uma só que você consiga, Anderson. Isso como diz, cara, é lindo de ver, entendeu? Como diz, nós vamos conversando aí que mais para frente eu falo que eu sou um fã do livro e, como diz, e quero até mesmo aí, como diz, nós vamos conversando, eu tenho o seu nome para a gente conversando mais sobre o seu livro, mano. Mas, como diz, mais parabéns mesmo, irmão. E agora, cara, continuando a nossa live, irmão, cara, eu vi uma cantora de funk meio desinformada falando essa semana que o professor ganha R$ 5.000. Cara, ele não ganha. Para o professor ganhar R$ 5.000, tem que dar aula pelo menos em 2 escolas e em uma faculdade. Talvez, mano, talvez. Então, cara, a gente vê essas pessoas muito desinformadas, cara. Eu não vou colocar o contexto inteiro, mas ela falou, como diz, e realmente teve uma mobilização dos professores, cara. E eu vou te aproveitar esse gancho para você uma história, para me te perguntar uma coisa, cara. Cara, o professor, cara, forma advogado, forma médico, qualquer profissão hoje, você passa até para você trabalhar em uma roça, se é alguma coisa, você passa para a mão do professor. Qualquer um passa para a mão do professor hoje. Cara, no Japão, todo mundo tem que evidenciar eu acho que o imperador, o professor, Professor, o imperador e o professor, né? o professor ele não precisa. É. Então, temos É. países europeus muitos países que o professor é valorizado e ganha bem, cara. Você acha, cara, o que você acha disso aqui no Brasil? Sendo não falar que é um dos únicos países que também eu não tenho conhecimento, não vou falar o que eu não sei, mas o que eu sei é que aqui no Brasil o professor é muito mal pago e eu já vi muitos professores, Anderson, eu já trabalhei em escola na área de limpeza, que às vezes tem uma festa, uma Páscoa, o professor tira dinheiro do próprio bolso para comprar, nem que seja um bombom para uma criança, e é do próprio bolso e ele faz, cara. Então, já vi isso tudo. Vou falar que eu já vi o professor tirando dinheiro do próprio bolso para fazer a alegria das crianças e quando vai fazer isso um dinheiro, o professor é um herói, cara. Então, cara, a pergunta que eu tenho que fazer, cara, você não acha que no Brasil o professor também tinha que ser muito bem remunerado pela importância que eles têm, irmão?
Ah, com certeza, com certeza. Você tinha falado antes também sobre a educação, ela resolve muita coisa? Resolve. Porque você imagina só, a gente tem um país rico, né, em potencial, pessoas pobres, mas rico em potencial, problema na saúde, problema na segurança pública. Aí eu falo sempre, parece bobeira, parece besteira, mas imagina só, se você tem pessoas educadas, educadas no sentido de conhecimento, de escola, né? Que a educação em si de valor você recebe do pai, e o pai que não teve muito estudo consegue passar valor para a família. Mas assim, questão de conhecimento. Se você tem uma educação de qualidade, a pessoa vai se alimentar melhor, ela vai se cuidar melhor e ela vai precisar ir menos no hospital. Então você vai já resolver alguns problemas de saúde pública. Se você investe na educação, a tendência é que você tenha pessoas de boa índole, né? Que não precisa cometer crime. Não é que não vai acabar o crime, mas vai diminuir. Ou seja, melhora a questão de segurança pública. Então, a educação, ela resolve muita coisa. Ela não vai acabar com os problemas, mas ela vai diminuir. Né? Mas a gente sofre um problema no país de falta de investimento. Eu acho que é uma mudança muito complexa, muito complexa. Eu acho que lá no fundo, pensando governamentalmente, pensando em política, assim, eu acho que o meio político não tem muito interesse que a educação melhore de verdade, entendeu? Eu acho que não tem, posso estar equivocado, mas é a minha opinião. Eu acho que não tem interesse. Não quer que melhora porque a educação melhora, mas resolver problema da educação, acho que porque se tiver que cortar investimento, corta não sei o quê, daqui a pouco chega na educação. Então, eu acho que não tem. Eu acho que tinha que melhorar muita coisa. E a questão do salário, eu acho que ele é importante, mas eu acho que antes disso, até de melhorar a questão financeira do professor, tinha que melhorar na formação do professor. As faculdades, o que ensina. Cara, eu vou falar com você, eu fiz faculdade, eu estou na educação porque eu gosto, porque eu quero, não cair de paraquedas, mas tem muito professor. O cara queria ser advogado, queria ser médico, são cursos muito caros, pô, não teve jeito. Pô, vou fazer pedagogia e vou virar professor. Não é o que ele ama, que ele gosta. Às vezes o cara se torna um excelente professor, mas às vezes ele está ali porque ele não teve outra oportunidade, cara. É o que ele teve, que ele conseguiu ali para sobreviver, ele vai como professor. Às vezes não é o que é a paixão do cara. Então, um curso de professores, formação acadêmica, é fraco, precisa melhorar. Precisa melhorar. Então, a mudança ela é muito grande para melhorar, de fato, a educação no Brasil. Se você parar e ir em escolas, em qualquer lugar, você vai achar um professor que ele faz um trabalho excelente, que tira do bolso, que faz um projeto excelente, mas você encontra espalhados. Não é uma coisa do sistema. Não é o sistema que é assim. É um professor, é uma escola, é um grupo. Isso não vai resolver. Isso é importante, tem que ser valorizado, mas precisa pegar esses exemplos e transformar a base. Transformar a base. E aí eu acho que tinha que ser mais rigoroso, tinha que ser uma estrutura cobrar mais, que o professor saia mais preparado da faculdade. E eu acho que para o professor, isso é uma coisa que eu defendo, eu acho que o professor ele precisaria de ter tipo uma carteirinha, igual tem um advogado, igual tem um médico. O advogado tem uma OAB, o professor de educação física tem uma carteirinha também, diversas profissões. Eu acho que o professor tinha que ter depois da pedagogia, depois de fazer a faculdade, ele tinha que fazer uma especialização ali para ter uma carteirinha para ele poder dar aula, entendeu? Que validasse isso, além da prática, lógico. E a partir disso, eu acho que o salário automaticamente tem que ser melhor também, entendeu? Tem que ser melhor. Então é uma mudança muito longa, muito complexa, o Brasil é muito grande, tem muitos professores. Você não vai ver um governo que vai transformar o salário do professor da noite para o dia para aquilo que ele realmente merece receber, não vai ter. Não vai ter. O professor hoje, eu posso comparar ele com o árbitro de futebol. Porque, tipo assim, um professor hoje, ele ganha bem mais do que o brasileiro ganha em geral. Ele ganha mais. Se pegar a média do brasileiro hoje, o professor ele ganha mais. Porém, ele ganha bem abaixo daquilo que ele merece receber pela profissão que ele exerce. Entendeu? Aí você pega o árbitro, ele recebe pouco comparado com um grande atleta recebe, o dinheiro que circula. Ele recebe bem se for comparar com um cara que é um pedreiro. Talvez o pedreiro ganhe até mais às vezes também. Enfim, a média do brasileiro, a média salarial, enfim, o cara ganha mais. Só que é abaixo daquilo que ele representa no meio do futebol. O professor, a mesma coisa. O salário dele ele é maior do que a média do brasileiro, bem maior. Porém, se você pegar a importância da profissão, cara, tá longe do ideal, bem longe. Muito longe. Então, acho que precisa melhorar. Mas eu acho que, por exemplo, se amanhã mudar o salário para 10 mil, professor, não vai resolver o problema da educação. Não vai, entendeu? Ah, o professor ganha 10 mil agora.
Não vai, não vai. Lógico que vai ser importante. Eu acho que a gente precisa lutar. Eu luto, sou um cara que luto para a melhoria do salário de professor. Mas eu também não sou daquele que vou lutar só para aquilo que é bom para mim. Pô, o salário para mim é bom, beleza, tudo certo. Não, a gente precisa melhorar o sistema precisa melhorar para que a educação de fato melhore, entendeu? Então é um conjunto de coisas que precisa melhorar e não só o salário, tá? Se colocar um salário de 10 mil para o professor hoje, vai melhorar um pouquinho a vida do professor, vai melhorar, lógico, né? Financeiro e tudo mais, o cara vai trabalhar mais feliz, mais alegre. Só que falta investimento na formação, curso para o professor estar mais qualificado. Então precisa de investir mais, não só na questão salarial. Ela é importante, ela é um ponto que precisa ser discutido, mas a gente não pode cair na besteira ou naquela, vai melhorar o salário do professor, vai resolver os problemas. Não acredito que seja isso. Tem que melhorar muitas outras coisas, inclusive questão política, de sistema, de base, né? Que começa lá nas faculdades, na formação do professor, que começa na educação infantil, nos investimentos, uma série de coisas, que tem muitos professores que batalham por isso, eu sou um deles, tem muitos outros que lutam por isso. Quem sabe no futuro, né, a gente não vê essa melhoria no conjunto, inclusive o salário. Sim, cara, é bem ouvir isso que você, mano, como professor, você sabe das coisas, porque às vezes a gente acha que a gente tem visão que apenas melhorou o salário, como você falou, cara, é importante, mas ele não vai resolver, né, cara? Só ele, tá ligado? Você que é um professor que eu vejo que tem uma turma que também aprende muito com você, cara, porque, cara, o professor ali, cara, o professor, ele dá aula, tá ali para passar matéria, mas o professor percebe muita coisa, cara, entendeu, cara? Exemplo, hoje eu escrevo poesia, ganhei um concurso de poesia, porque quando eu não acreditava em mim, um professor acreditou, entendeu, cara? É até muito importante, porque às vezes o aluno está ali com algum problema, o professor percebe que ele tem esse problema. Então vai além do salário, cara. Mano, eu ouvi outro dia o, como é que muda a lei. Tem gente que acha que muda o Brasil, apenas mudar leis, faz aí umas leis mais duras que o Brasil muda. Não é isso, né, cara? Não sei se Não é. você já, já leu antes a Constituição Federal. Se a Constituição Federal, se tudo que está ali fosse exercido, não apenas as leis penais, cara, A realmente gente também um vive, Brasil muito a melhor, gente né, viver cara? num. Ia ser um lugar encantado, né? Se tudo. Mas não é, né? Na Sim, verdade, a mano. gente tem que mudar as pessoas, né? As pessoas que precisam mudar, né? É. E passa pela educação, né? Mudar pensamento, né? Valorizar, enfim, essas questões que precisam realmente de mudança, né? Só a lei, igual, né? Mudou a lei, agora pode aquilo, não pode aquilo, pronto, resolveu o problema. Não é bem assim, né? Uhum. Pô, Anderson, é até importante ser, como diz, falar, né, cara? Um professor falar, né? Porque a gente também precisa estudar, se informar e, tipo, porque, cara, hoje em dia é muito fácil a gente ver um monte de informação e que é muita informação, no mesmo tempo que nós estamos conectados, parece que tem muitas coisas que ser bombardeado com muita informação, mas muita informação que não presta, né, cara? É até importante usar Sim. isso. Hein, Anderson? O que, cara, você, o quanto ser professor te melhorou, cara? O que você aprendeu sendo professor? Porque uma turma de 5 anos, claro que não é a mesma coisa de você dar aula para uma turma de 14, 15, ensino fundamental final e dar para o primeiro, segundo, terceiro ano. Mas cara, são coisas diferentes, mas professor é sempre professor. O que você aprendeu, cara, com a sua profissão de professor? O quanto isso te fez melhor? Mas eu cresço, eu aprendo todo dia, né? Anualmente Sim. muda as turmas, então isso afeta mais, mas eu Uhum. aprendo todo dia. Por exemplo, eu tenho na minha turma desse ano, na minha Uhum. sala, numa das minhas, eu tenho duas turmas, né? Uhum. E uma Ah, das minhas tá. salas eu tenho dois alunos com laudo de autismo, eles são autistas. Então, para mim tem sido um ano diferente, que eu estou
estudando, procurando saber mais do comportamento da criança, porque ele pensa diferente, o pensamento dele é diferente, né? O comportamento da turma, enfim. Então eu, enquanto pessoa, cresço todos os dias, porque a criança ela é verdadeira. Então se ela não gosta de você, ela vai mostrar que não gosta, né? Cada um tem a sua personalidade, mas a criança não é aquela igual adulto. O adulto fala que gosta de você, mas dali ele está falando mal de você. O aluno não, a criança de 4 anos, se ele gostar de você, ele vai mostrar que gosta, pronto. Então ali você aprende a valorizar a vida, valorizar pessoas, a saber valorizar a diferença, né? O jeito de cada um pensar, de cada um agir. Então, as crianças pequenas, você tem mais contato com a família. Por exemplo, você está lá no ensino médio, 13, alunos de 13, 14, 15 anos, você não tem muito contato com os pais desse aluno, você tem contato com o aluno. E aí você tenta deduzir mais ou menos como é que é o meio familiar e tal. Com crianças pequenas, não, você tem contato com as famílias. Então você conhece mais como que é o meio familiar, quanto que isso influencia, né? O quanto que o que ele está passando em casa influencia na aprendizagem dele. E aí, por exemplo, eu tenho filho da mesma idade do que eu estou dando aula, poxa, ó, eu trato meu filho assim, eu preciso dar uma melhorada aqui e tal. Então, eu acabo melhorando enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto pai, né, enquanto marido, enfim. Então, a gente aprende diariamente, diariamente. As crianças nos ensinam demais, me ensinam demais. Então, eu me tornei outra pessoa em relação ao ser humano, dando aula para as crianças menores. No início da carreira, eu dei aula em ensino médio, adolescentes, tal, jovens. Mas, assim, um futuro próximo, de repente eu nem dei aula mais, não sei, nem que eu não quero dar aula, mas eu caminho para trabalhar, para de repente não precisar dar aula, e que eu, né, que eu aprendi nesses longos de 11 anos dando aula, já vai me ajudar bastante. Então a minha ideia é trabalhar para que eu não precise dar aula, e que eu possa levar adiante o conhecimento que eu adquiri até agora, né, com os meus livros, quem sabe palestras, enfim. Então essa é a ideia. Mas dentro das escolas, com crianças pequenas, a pessoa aprende mais. Você quer aprender, valorizar, a crescer, você lide com crianças, né? As crianças são verdadeiras, né? A Bíblia mesmo diz, né? O reino do céu pertence às crianças, né? Porque elas são puras, são verdadeiras, são sinceras. Então, o que o mundo precisa? Verdade, sinceridade, pureza. É isso, cara. Quando você não é verdadeiro com o outro, você vai gerar um problema lá na frente, né? Você quer passar a perna aqui, não sei o quê. Então a criança tem um momento de indisciplina, de bagunça, isso é normal de criança. Mas a criança, na sua essência, ela é pura, sincera e verdadeira. E é isso que a humanidade precisa. Pureza, sinceridade, né, verdade. E crianças pequenas ensinam isso. É isso que eu aprendo todo dia. Eu tento ser mais verdadeiro, mais puro possível nas coisas que eu faço, né, enquanto árbitro, enquanto escritor, né, enfim, nas coisas que eu vou negociar, que eu vou fazer, eu tento ser o mais claro, mais verdadeiro, puro possível, né, e isso eu aprendo com as crianças, diariamente, né, diariamente. Olha, sim, cara, é como diz, cara, é uma aula que a gente tá tendo aqui. Você como professor, cara, é como diz, é a vez do cara que ensina, aprende, né, cara? O cara tá ensinando, mas também está aprendendo. Hein, Anderson, Aprendendo. agora para você, cara, que está sempre no aprendizado, que é professor, que é escritor, cara, eu vou te fazer uma pergunta que eu creio que chegamos nesse momento, uma pergunta que eu faço para todos os convidados meus, cara, eu vou estar te fazendo agora. O Anderson, como é que você enxerga a vida, cara? O que é a vida para você, irmão? Cara, essa pergunta aí, eu vou te falar, antes de eu tentar responder ela, deixa eu só colocar o carregador aqui no celular. Antes de eu tentar responder ela, vou te falar uma coisa, cara. Ontem eu estava na igreja, né? Pastor lá pregando e tal, não sei o quê, dos tempos atuais, e, enfim, série de coisas. E aí eu parei para pensar, cara, que a gente tá fazendo nesse mundo, cara? Por que a gente está aqui nesse mundo? O mundo, né, tantos milhões de anos aí já, nas pesquisas já mostram que o mundo existe e tal, aí tem as discussões de onde que o mundo surgiu, o que surgiu, para que surgiu. Aí eu fiquei pensando ontem, assim, ontem à noite estava pensando, para que nós estamos aqui, cara?
que nós vamos fazer? Quando a gente morrer, o que a gente vai fazer? Né? A gente que crê na vida eterna, crê né, no Senhor Jesus, no plano de Deus para a vida da gente. Mas aí eu estava pensando, né, hoje com a informação, aí tem aquele que pensa diferente, acabou. Aí eu estava pensando em ver um dia um pastor falando uma coisa no YouTube e tal, né? Aí ele falou assim, ó, o cara tava falando mais ou menos assim, cara, eu acredito em Deus e eu vou fazer tudo como Deus ensina, seguir aí, fazer as coisas certinhas, valorizar a vida, respeitar, tal, para que no futuro lá eu possa, né, viver eternamente. Aí o outro cara falou, não, mas a eternidade não existe, então eu vou viver aqui, vou aproveitar, vou fazer, se tiver que fazer errado, faça, tá tudo certo, beleza. Aí o cara falou assim, cara, se eu fizer errado, se eu escolher as coisas erradas, e depois quando eu partir, e a eternidade existir, né? Tudo que eu fiz aqui eu vou perder a eternidade, apesar de ter aproveitado a vida. E se eu fizer o bem, fizer o certo, vou viver bem, vou viver feliz com a família, né? Vou ajudar as pessoas que estão perto de mim, vou valorizar, então vou ter uma vida muito boa. E ainda depois, ainda vou ter uma eternidade. Olha só. Então, assim, o que eu acho da vida? A vida, cara, como nós vivemos, o ser humano foi feito para viver, ele tem medo da morte. Acho que a gente tem que fazer de tudo para valorizar a vida, e não só a nossa. Valorizar a vida daqueles que nos cercam. Acho que esse é o nosso princípio aqui na Terra. É valorizar a vida, e não só a vida, a nossa vida, mas valorizar a vida daqueles que nos cercam, de alguma forma. Né? Que seja as crianças, seja o seu vizinho, enfim. Valorizar a vida. Porque o que a gente vai deixar né, o legado é esse. É o valor que você deu, se agregou para aqueles que estavam próximos de você. Então, a vida ela precisa ser valorizada. E não somente a minha, né? A dos meus filhos, a dos meus alunos, as pessoas que me cercam. Então, o que eu faço é para tentar valorizar quem está ao meu redor. O que vai ser depois, que não sei. Isso aí, mas eu acho que a vida ela é feita do presente. Você precisa valorizar. Você precisa ter plano do futuro, você precisa ter referência do passado, né? Você tem que ter referência. O cara que fez lá, você tem que ter essas referências e você tem que planejar o seu futuro. Mas eu acho que a vida é valorizar a vida agora, entendeu? Porque, né, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mesmo a gente tendo os planos, a gente não sabe. Então acho que o sentido da vida é valorizar a vida nesse momento. Não só a minha, né? Quem tá porta, quem tá próximo. Meus filhos estão indo dormir ali, minha esposa, meus pais, meus amigos. Eu acho que esse é o sentido da vida. Valorizar a vida, não só a minha. Pô, mano, é muito bonito e muito verdadeiro, até mesmo a história que você contou, cara. O conto, cara, eu creio que, cara, a gente não tá aqui à toa. Tipo, eu não aceito, Anderson, que a gente apenas nasceu, vamos viver e vamos morrer. Se a gente está aqui também é para algum propósito, né, cara? Para ajudar o próximo, para ser bom de coração, né, cara? E como disse, cara, e para alcançar algo maior, né, cara? Eu acredito nisso. Bem, Anderson, a nossa live está quase terminando, mas antes de acabar a live, cara, eu queria te falar, tem alguma pergunta que eu não tenha feito, ou que eu não tenha feito, ou tem alguma coisa que você não disse que você gostaria de estar falando, cara, nesse momento? Não, sim, cara, eu de verdade estou muito satisfeito. Eu acho que foi um momento de muito conhecimento, de muita alegria. Quem puder depois assistir isso aqui, eu acho que essa live, eu acho que vai, de alguma forma, vai ter alguma coisa que vai agregar na vida. Né? Eu estou muito satisfeito com essa conversa. Acho que não faltou nada, de verdade. E assim, o mais legal de tudo, cara, tipo assim, você me convidou, a gente não se conhecia, né? Os Uhum. caminhos foram se cruzando, é o que eu falo, a vida tem traça os planos e as coisas acontecem quando tem que acontecer. E assim, você me convidou, aceitei prontamente, e nós não preparamos nada, né? Assim, ó, vou te fazer essa pergunta, nada. Não, Você não me não. falou, ó, vou te fazer essa pergunta, se prepara lá, não. Então, assim, eu acho que isso que eu acho que foi muito produtivo, muito valor, muito, né? Eu saio satisfeito aqui desse bate-papo, e quem sabe aí a gente, né, mantém contato de fazer esse bate-papo novamente, né? Que não seja para, de repente, agregar na vida de outras pessoas, mas na nossa, que tem certeza. Eu saio daqui satisfeito com a conversa de hoje, cara. Eu
né? Saio daqui enriquecido com esse bate-papo. E quem sabe a gente não marca aí novamente para conversar, né? Com certeza alguém acaba ganhando com isso. Não tenho dúvida disso, não. Então, assim, eu acho que não faltou nada. Acho que foi muito boa, muito produtiva. E saio feliz aqui desse bate-papo com você. Ô, cara, eu também, cara. Quando eu tô entrevistando, às vezes alguém sempre pergunta a pauta, Anderson, mas eu gosto de deixar a conversa fluir, cara. Exemplo, como disse, conheci graças ao Putin, né, cara, que ele colocou nos Sim. stories, o juiz ganhou o prêmio de melhor da partida. Pô, quem é esse juiz que ganhou o prêmio de melhor da partida? Fui ver se mas o cara é professor, o cara é escritor e árbitro de futebol. Eu sou do rap, cara, mas não gosto de trazer pessoas do rap. Por isso eu sempre trago alguém para falar de política, para falar de educação, que a gente tentando ajudar igualzinho você, cara, um juizista, árbitro de futebol também, professor, escritor, e também agregou muito, eu também saio daqui com muito aprendizado. Esse foi o BSH Convida de hoje com o Anderson, árbitro de futebol, professor e escritor, irmão. Até uma próxima. Valeu de coração. Valeu, Anderson. Satisfação. Tenha uma ótima Um noite, abraço. irmão. Tamo Até junto. mais.